Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nessa quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Estamos chegando em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que é parceira comercial aqui do canal Atenção Vascaínos. O telefone está aparecendo aí na tela, você tendo o fundo de garantia depositado, eles antecipam em menos de 1 hora, o dinheiro está na sua conta. Faça a consulta Mais Ágil e eles vão ajudar você a ganhar um dinheiro. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco encerrou hoje pela manhã seus preparativos para o jogo decisivo de amanhã às 7 horas da noite contra o Internacional em São Januário. Jogadores já estão seguindo para a concentração do Hotel Hilton na Barra da Tijuca, aonde vão pernoitar e amanhã seguem momentos antes da partida para São Januário. Rossi e Marlon Gomes de fora realmente não estarão na partida, assim como o zagueiro Manu Capasso. A tendência é que inclusive nem viajem para Goiânia e para Cuiabá, porque o Vasco vai ficar depois do jogo contra o Goiás em Goiânia até quarta-feira e viaja na quarta-feira à noite para a capital do Mato Grosso para o jogo da quinta-feira, feriado nacional às 5 horas da tarde na Arena do Pantanal. O Vasco deve ter a mesma equipe que perdeu para o Flamengo no último domingo no Maracanã, um jogo considerado bom pelo técnico Ramon Dias e pela opinião pública em geral e pela crônica também. Léo Jardim, o goleiro, Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton, Zé Gabriel, Paulinho no meio de campo com Praxedes e Payet, na frente Pablo Verrete e Gabriel Peck. É o Vasco que vai entrar em campo amanhã precisando vencer. Um adversário que vem de um grande resultado. O Internacional de Porto Alegre venceu o Grenal há 2 semanas atrás, foi até Salvador, perdeu para o Bahia, mas venceu o Santos por 7-1. Vem muito motivado, time que é 12º lugar no Campeonato Brasileiro e que estava um pouco preocupado com a questão até do rebaixamento em função da eliminação na semifinal da Taça Libertadores da América para o Fluminense, de forma traumática, porque chegou a vencer no Rio de Janeiro, poderia ter liquidado o jogo, mas foi para Porto Alegre e não conseguiu ter a vantagem de conseguir um resultado simples e se classificar. E aí acabou sendo eliminado, pegou muito mal em Porto Alegre, no Beira-Rio, mas o Inter está se recuperando. Inter do técnico Eduardo Cudê, que é pupilo de Ramon Dias, foi jogador dele no River Plate e tem Ramon Dias como um grande espelho. São 66 confrontos na história de Vasco e Internacional. E mais um clube que o Vasco da Gama tem desvantagem. Diante de tantos anos de resultados ruins, é quase certo o Vasco estar atrás do confronto com os grandes clubes do futebol brasileiro. Em 66 confrontos, são 30 vitórias do Inter, 22 vitórias do Vasco e 14 empates. O Inter, que está chegando agora à noite ao Rio de Janeiro, não vai ter 2 laterais. O titular Bustos, machucado ontem, e Hugo Malo, o espanhol, que também está fora. Ambos não jogarão. A princípio, o Bustos seria até trazido para ter uma dúvida, mas a princípio quem vai jogar é o Igor no posto da lateral direita. Rocher, o goleiro uruguaio, Igor, Vitão, Mercado e René, Johnny, o chileno Arangues, Maurício e Wanderson, na frente Alan Patrick e Ené Valência, quase o time titular. Jogos da rodada hoje fundamentais, que inclusive vão alterar a nossa programação. Nós vamos entrar com o News ao vivo, react logo depois do encerramento da rodada, 30 40 minutos de papo com a galera para a gente poder analisar a rodada. 3 jogos são fundamentais. Às 7 da noite, daqui a pouco, o Fluminense recebe o Goiás. Não se sabe que Fluminense é esse, que só apanha, jogando com times alternativos, vai enfrentar o Goiás. O Vasco tem 30 pontos, é o primeiro na zona do rebaixamento, e o Goiás está logo acima com 31 pontos. Um empate ou a derrota do Goiás para o Fluminense, o Vasco da Gama vencendo amanhã, o Vasco passa o Goiás e sai da zona do rebaixamento. Esse é um jogo muito importante. Resultado a torcer?
que o Goiás não vença o Fluminense. Às 8 da noite, um confronto direto. Cruzeiro e Bahia, ambos com 34 pontos a 4 do Vasco da Gama. O empate, sem dúvida, é o melhor resultado, segura os dois. Mas o ideal mesmo é, se acontecer esse empate, seria fantástico. Mas não, senão o Bahia vencer. Porque aí o Bahia distancia e o Vasco tem um confronto direto com o Cruzeiro, o que pode de alguma forma até atenuar essa possibilidade. Tudo bem que o jogo que está marcado para o dia 5, há uma possibilidade até de mudança, que esse jogo seja em Belo Horizonte, mas aí é hora de decidir, o Vasco terá que ir a Belo Horizonte para tirar essa vantagem, mas o melhor realmente é o empate. E o jogo das 21h30, entre Cuiabá, que tem 37 pontos, e o Corinthians, que tem 33. O melhor resultado, sem dúvida, é a vitória do Cuiabá, porque com a vitória, o Vasco da Gama vencendo o Internacional passa o Corinthians amanhã. O Vasco já tem no critério de desempate um maior número de vitórias. Tem 8 vitórias contra 7 do Corinthians. Nesse caso, se o Corinthians perder e o Vasco vencer, o Vasco vai abrir dois dígitos de vitória, 2 vitórias a mais do que o Corinthians, e nesse critério de desempate é muito importante isso. O Vasco somaria 33 pontos, chegaria no mesmo número de pontos do Corinthians e aí estaria com 2 vitórias a mais. Agora, se o Corinthians empatar, fica 1 ponto em caso de vitória do Vasco, e aí temos o confronto direto, a mesma situação do Cruzeiro, com o Vasco pegando o Corinthians no final do mês de novembro, aqui no Rio de Janeiro, jogo também muito decisivo, para quebrar inclusive tabu aí de mais de 10 anos sem vencer os paulistas. Então, os resultados melhores: o Goiás perder ou empatar, o Cruzeiro e o Bahia. O empate seria bom, mas pelos cálculos, o Bahia vencer não seria ruim por conta do confronto direto entre Vasco e Cruzeiro. E Cuiabá e Corinthians, a vitória do Cuiabá seria excepcional. O Corinthians estaria aí ao alcance do Vasco. Um empate, o Vasco tem um confronto direto para passar o Corinthians. E por isso, a gente pede a você que fique atento. Assim que acabar o último jogo, Corinthians e Cuiabá e Grêmio e Flamengo, nós estaremos entrando ao vivo no News com o React, falando da rodada, trazendo mais algumas informações, mas basicamente para a gente analisar a tabela, analisar os resultados e aquilo que virá depois dessa rodada. É bom lembrar que também amanhã tem um jogo muito importante, Santos e Curitiba. Dependendo do resultado do Vasco, não tem preocupação nenhuma. E do Goiás, o Santos, mesmo vencendo o Curitiba, vai permanecer na zona do rebaixamento. Mas de qualquer maneira, o que importa é o Vasco fazer o seu papel, mas hoje a gente vai estar na escuta e no olho com todos esses resultados e todas essas partidas. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV. A gente se vê logo mais, por volta ali de 11h20, 11h25, 11h30 no máximo, com o React do News para falar da rodada do Brasileirão. Grande abraço a todos, a gente se vê logo mais. Tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.